Respirar fundo. Sempre é uma coisa boa antes da gente começar alguma nova etapa. E esse ar que nós estamos respirando, ele tem uma composição de gases muito rica. Você sabe qual é o gás em maior quantidade presente no ar atmosférico? Então, se liga nessa aula de hoje que está começando para responder essas dúvidas. Bora lá! Bom, gente, depois de começar a estudar toda a parte do planeta Terra, de como ele é formado, de quais são as suas camadas, agora nós vamos falar especificamente sobre a nossa atmosfera, tá? Então, começando a nossa aula. A atmosfera, vamos começar a descrever ela, como que ela começou a ser formada, tá? Basicamente, a gente divide esse processo em três etapas. Por quê? Porque essas três etapas diferenciam muito a quantidade e a composição, né, dos gases na atmosfera. Então, numa primeira atmosfera, lógico que foi logo no início, né, da formação do nosso planeta, então quando ocorreu a formação do nosso planeta, lá 4,5 bilhões de anos atrás, tá? A composição da atmosfera era praticamente a composição do espaço, né, os gases que existiam no espaço. Então, quais gases existiam? Né? Existia o gás hidrogênio e o gás hélio. São os dois primeiros gases que surgiram, né, aí no universo. Tá? Então, é lógico que esses começou então o nosso planeta com a formação desses, né, de uma atmosfera com esses dois gases. Depois, né, com, né, o surgimento já de vulcões, né, de água, né, presente cobrindo o nosso planeta, aí a composição desses gases começou a alterar, tá? Devido à decomposição de rochas, né, devido à quebra, né, a erupções vulcânicas, tá? A evaporação dessa água, né, dos mares, oceanos. Então, começou que a segunda atmosfera, lá em torno mais ou menos de 3,5 bilhões de anos atrás, a composição era praticamente de amônia, tá? Metano, gás hidrogênio, continuava ele ainda, gás enxofre e vapor de água, tá? Muita água presente ali. Essa era uma atmosfera bem densa, né? Bem carregada e as temperaturas lá eram muito altas, tá? E aí nós temos agora, né, a terceira atmosfera, que ela começou a ser formada lá por 2,7 bilhões de anos atrás e é a mesma até hoje. A mesma sim, né? Ressalvo algumas alterações que ocorreram aí, mas pequenas coisas, tá? Ela veio se alterando há 2,5 bilhões de anos atrás até a nossa atual atmosfera, então que nós temos hoje em dia. Ela é formada do que, então, essa atmosfera atual? Ela é formada por gás ozônio, tá? Que nós vamos falar a importância desse gás ozônio um pouquinho mais para frente. O gás nitrogênio, muito abundante, tá? Que nós já vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. O gás oxigênio, tá? O gás carbônico, então esses três nós vamos falar sobre o ciclo deles um pouquinho mais para frente. E muito vapor de água, tá? Eu coloquei aqui, né, entre outros gases, né, entre outras coisas, porque há mais tipos de gases, tá? Os gases nobres. Só que eu não vou ficar detalhando aqui quais são os tipos, mas existem vários outros, tá? Na composição, só que eles são concentrações muito pequenas. Então, só para salientar para vocês que eu pus até a foto aqui ao lado, né, uma ilustração, perdão, representando a atmosfera primitiva. Lá, né, você sabe que haviam muitas descargas elétricas, erupções vulcânicas, tempestades, tá? Só não existiam seres vivos aqui, mas as condições aqui, ó, eram totalmente adversas, tá? E essas condições aqui é que começaram a proporcionar mudanças na atmosfera, tá? Depois, isso aqui vocês vão ver, né, na parte de origem da vida, que aqui começa uma teoria do surgimento da vida, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula. Bom, continuando. Então, minha gente, da atmosfera atual que nós temos, qual seria a composição dela? Se eu parar para perguntar para vocês, falar assim, gente, qual é o gás mais abundante presente no ar que nós respiramos, né, na nossa atmosfera? Há uma tendência das pessoas responderem que é o gás oxigênio, justamente porque nós precisamos desse gás, nós utilizamos a atmosfera para respirar, né, fornecendo esse ar,
para fornecer oxigênio para nós, né, para nossa respiração. Então, como esse gás oxigênio é muito importante para nós, nós imaginamos que, né, ele é o mais abundante, mas não. O gás mais abundante é o gás nitrogênio, sendo que esse gás nitrogênio nós não conseguimos absorver ele da forma com que ele está na atmosfera. Então por que serve esse gás? Não deve ser importante. Ele é extremamente importante, tá? E nós vamos ver daqui a pouco no ciclo nitrogênio qual a sua importância, certo? Então aqui é só para ilustrar para vocês, através dessa figura, qual é a composição aproximada desses gases. 78% de nitrogênio, tá? Olha a quantidade de nitrogênio que nós temos, para 21% de oxigênio, tá? Então, ó, 21% só de oxigênio comparado a 78% de nitrogênio, tá? O oxigênio tem bem menos. E o gás carbônico, então? Vixe, o gás carbônico, ele vai entrar aqui nesses 1%, mas não quer dizer que ele represente 1%. Dentro, né, dessa fatia de 1% está o gás, né, carbônico, está o monóxido de carbono, estão os gases nobres, estão o vapor de água. Então, aqui dentro, né, estão todos os outros gases presentes na atmosfera. Eles estão dentro desse 1%. Tá? É pouquinho? É pouquinho, mas não quer dizer que eles não tenham importância. Tá? Bom, e como que esses gases, então, eles são produzidos? Tá? Constantemente na nossa atmosfera, nós estamos perdendo gases, né, para o espaço sideral. À medida que nós vamos indo cada vez mais alto nas camadas atmosféricas, né, indo em direção ao espaço sideral, os gases eles vão ficando cada vez menos densos. Chega aqui ao ponto, na última camada, tá? Esses gases, né, não tem tanta ação da gravidade ali, e esses gases começam a desprender e ir para o espaço, e vão se perdendo. Falei, nossa, então a gente está perdendo gases para a atmosfera, para o espaço? Sim. Só que ao mesmo tempo que a gente está perdendo, nós também estamos fabricando novos, tá? Então tem um reaproveitamento, tá? Então a gente está produzindo novos gases. E como que nós produzimos, né, esses gases? Como que ocorre essa produção? Através de erupções vulcânicas, né, de decomposição de rochas. Decomposição de rochas, lembrando, não estou falando que a rocha está estragando essas coisas, não, estou falando que ela está se quebrando, né? Acontece a transformação dela, né, a transformação química. Então, lembra que a gente falou de intemperismo? Ocorrem intemperismos químicos com alterações químicas e liberação de gases. Tá? Também nos oceanos, tá? Lá nos oceanos temos constantemente também produção de novos gases e também produção de gases por seres vivos. Tá? Constantemente os seres vivos estão produzindo gases. Não estou falando desses gases que vocês estão imaginando, tá? Não somente esses, né? Mas produzimos várias formas, tipos de gases, tá? Como o gás carbônico que está saindo agora da respiração de vocês. Tudo bem? Mas vamos falar sobre esse ciclo do gás também carbônico logo mais à frente. Perdão. Esses gases, então, tá, minha gente? Como são diversificados, vários tipos de gases diferentes, cada gás tem a sua propriedade. Ela é um material diferente, né? Ela é uma substância diferente, então eles têm propriedades diferentes. E cada um vai possuir uma densidade diferente. Vocês sabem muito bem que pela propriedade dos materiais, a densidade, os materiais menos densos, eles tendem a ficar mais para cima, e os mais densos, eles ficam mais para baixo. Então é de se imaginar que nas camadas mais baixas da atmosfera, os gases mais densos, né, eles fiquem por ali, e os menos densos, eles comecem a subir. Tá? Um exemplo disso é o gás hélio, que muitos de vocês conhecem esse gás hélio por encher balões. O gás hélio é um gás pouco denso, tá? Então ele tem uma densidade muito pequena, muito baixa. Então a tendência dele é o quê? Se a gente liberar gás hélio aqui, a tendência dele é subir. Então, se você enche o gás hélio um balão, né? E esse balão, ele contendo esse gás, ele vai ficar menos denso. E a tendência dele é, pela densidade, a querer subir, tá? Por isso que o balãozinho, quando enchido com gás hélio, ele fica voando, tá? Então, é lógico que esses gases, eles vão se agrupar em camadas na nossa atmosfera, de acordo com a sua densidade e a ação da gravidade, tá? Lá na última camada, a ação da gravidade ela é tão baixa que os gases começam a desprender
e a sair em direção ao espaço sideral, ok? Eu coloquei aqui para vocês, né, a classificação, então, das camadas da nossa atmosfera. E a gente vai passar rapidamente citando só algumas características sobre ela, né, que agora não é o enfoque dessa aula, a gente falar sobre as camadas da atmosfera, mas como, né, faz parte do assunto, então vamos citar algumas características principais, tá? Só para começar então para vocês, ilustrando aqui nessa figura quais são essas camadas, tá? A camada mais baixa, perto aqui então, né, que onde os seres vivos estão, é a camada da troposfera, ok? Acima da camada da troposfera seria a camada da estratosfera, onde está localizado uma importante camada chamada camada de ozônio, tá? Vamos falar da importância dela aqui nessa aula. Então, essa é a estratosfera. Acima da estratosfera, nós temos uma fina camada chamada de mesosfera, tá? Acima da mesosfera, nós temos uma camada bem grossa também, chamada de termosfera, tá? Aqui dentro está localizada uma outra camada chamada de ionosfera. Já vamos falar o que é isso também. E acima dela, né, onde é a transição do que é a atmosfera terrestre com o espaço sideral, temos a exosfera, tá? A exosfera ou exosfera, né, é essa parte, então, é a última camada, né, que já está numa transição entre, né, nosso planeta e o espaço, certo? Vamos lá rapidamente, para não ficar muito extensa essa aula. Nós falamos sobre as camadas da atmosfera. A troposfera, que é a camada mais baixa, então, a característica principal dela é o quê? É a camada onde estão os seres vivos, certo? Nenhuma outra camada você vai encontrar seres vivos. Ah, e as aves que ficam voando, vocês sabem que a ave não fica voando o tempo inteiro, né? Então, mas mesmo assim, elas voam na camada da troposfera, certo? Então, eles estão aqui. Aí fala, não tem nenhum animal, não sei o que, blá, blá. Não, gente, tá? Os seres vivos estão na troposfera. A não ser super-homem, essas coisas aí, né? Que pode ir para as outras camadas. Ela tem uma grande quantidade de vapor de água. Tá? Então a água, por ser um material, um gás muito denso, né, ele fica nessa camada de baixo da troposfera. Justamente porque nós temos um grande acúmulo de vapor de água, é que as chuvas também ocorrem nessa área. Chuvas, ventos, erupções, né, vulcânicas aí, né, tudo esses fenômenos climáticos, meteorológicos, eles vão ocorrer nessa camada da troposfera, tá bom? Então essa é a característica dela. A camada de cima, né, que é a camada da estratosfera, né, aqui na figura, se vocês acompanharem aqui ao lado, ó, na troposfera, então está ilustrando aqui, tá? É a camada onde ocorrem chuvas, né? Só não colocaram aqui os seres vivos nessa camada aqui, mas tudo bem, tá? Então agora nós estamos na camada de cima, na camada da estratosfera. Nessa camada, ela não costuma ocorrer eventos meteorológicos, tá? Então é uma camada onde tem uma relativa estabilidade, né? Não ocorrem ventos muito fortes, não tem chuvas, tempestades, relâmpagos, né? Raios e trovões. Então, de certa forma, é uma camada que ela fica um pouco estável, segura, tá? Segura para quê? Para se fazer voos. Então, muitos aviões a jato, né? Aqui está representado com um caça aqui de guerra, né? Eles preferem voar nessas, né, condições da estratosfera porque é uma região, uma camada que ela é mais estável, né? Você não tem tanta turbulência assim, tá? Então eles sobrevoam nessa região. Uma coisa importantíssima nessa camada da estratosfera é que é onde está localizada a camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, que nós vamos falar ainda sobre ela, tá? Que é importantíssimo para filtrar raios ultravioletas, ok? Certo? Então, essa é a característica. Aqui, ó, então, nessa figura, né, só para mostrar de novo para vocês, aqui seria a camada da estratosfera. Aqui ao lado, ó, você consegue observar a distância dela, tá? Então, a troposfera, ela vai mais ou menos até 12 quilômetros de altura, tá? A estratosfera, de 12 a 50 metros de altura, quilômetros, perdão, de altura, tá? Bom, continuando. Logo em seguida da estratosfera, vem a camada da mesosfera, tá? É a camada que a gente, né, sabe, acho que menos sobre ela. A mesosfera, ela é uma camada fria,
tá? E é uma das mais finas, é uma camada mais estreitinha. Ela vai aqui, né? Aí ela é a troposfera, né? Então ela vai aqui de 50 mais ou menos até 80, tá? No máximo. E essa camada, por ela ser muito fria, atinge temperaturas, ó, até de menos 100 graus Celsius, ela serve como uma proteção para nós, uma barreira que impede a passagem de meteoritos, né, muito grandes, meteoritos quando caem, né, muito grandes. Então, quando esses meteoros, né, eles vão entrando na nossa camada, né, atmosférica, eles vão se decompondo, eles vão se quebrando devido ao atrito com essas camadas. Ele passa por essa camada da termosfera logo em cima, né, aqui, e ele se esquenta bastante. E quando chega na mesosfera, ele se esfria e por esse choque térmico, ele acaba fazendo a quebra, né, desses meteoros em pedaços menores. E quando eles caem, né, na forma de meteoritos aqui na superfície terrestre, aí eles já são bem menores do que eles eram antes, não causando então grandes estragos, tá bom? Então é uma camada que serve de proteção para a gente, a mesosfera, juntamente com a próxima camada, que é a camada da termosfera, né? Então a termo e a meso servem como uma barreira, uma proteção. A termosfera, ao contrário da mesosfera, é a camada mais quente, tá? E nela se encontra uma outra camada chamada de ionosfera. Esse nome ionosfera é por conta dos íons, então é uma camada rica em íons. Para que servem esses íons? Eles ajudam demais para nós, seres humanos, na transmissão de ondas de rádio, tá? Então a comunicação, né, nossa, ela é feita através de ondas, né? E essas ondas são transmitidas bastante por essa camada também da termosfera, da ionosfera, né, que está na termosfera. Ok? Bom, ela também serve então para proteção contra meteoros, tá? Então ela vai se esquentando, decompondo, né, vários meteoros aí, e quando entra na mesosfera, ela se esfria, fragmenta ainda mais, tá? Bom, e por último, nós temos a camada da exosfera. Nessa transição da termosfera com a exosfera, nós temos aqueles fenômenos naturais que ocorrem nas regiões polares, tá? Chamada de auroras boreais, né? Então fica aquele negócio, né, no céu ali, aquela coloração meio esverdeada, roxa, né? Dependendo da aurora, e bem bonitas ali, tá? Lógico, eu nunca vi pessoalmente, tá? Só vi por fotos e vídeo. Essa camada da exosfera, então, a característica principal dela é que é a camada mais externa e que tem a menor força gravitacional. A força gravitacional é aquela força que puxa os objetos, né, os materiais, para o centro da Terra. Como ali a força gravitacional é muito pequena, então a força com que eles estão puxando também é pequena. Por isso que muitos gases eles acabam se desprendendo, porque a gravidade é pouca para puxar ele para o centro da Terra, e eles se desprendem então e vão para o espaço sideral, tá? Nessa camada também é onde são lançados e ficam ali, né, rodando na órbita, os satélites artificiais, tá? Satélites de comunicação, né, de foto, de exploração, tá? De espionagem, sabe, sei lá o que, até mais que tem aí. Certo, minha gente? Então essas aí são as características principais das camadas. Eu falei aqui para vocês que desse lado era a distância, ó, então você começa a ver a distância em quilômetros, né? E desse lado você começa a ver, né, em relação às temperaturas. Então olha como tem uma oscilação de temperatura, tá? Ele vai aqui de temperatura agradável para depois fria, para depois quente, assim por diante, tá? Beleza? Vamos lá então, continuando. Agora vamos falar sobre o ciclo desses três principais gases que nós temos, tá? Oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Começando pelo oxigênio, talvez o mais conhecido nosso aí, né? Como que o oxigênio ele é produzido? Vocês estão cansados de saber que a produção do gás oxigênio ela foi possível através, né, da formação, no surgimento dos seres autotróficos, os seres que fazem fotossíntese, tá? Então, a atmosfera primitiva da Terra, ela só começou a acumular gás oxigênio quando surgiram os seres vivos autotróficos. Aí eles começaram a pegar esses gases da atmosfera, transformar ele em matéria orgânica e produzir, né, gás oxigênio como resultado disso, liberando para a atmosfera, tá? Então o gás oxigênio ele é produzido através do processo da fotossíntese, tá? Então está ilustrando aqui, ó,
O gás carbônico ele entra, né, pelas folhas aqui das plantas, juntamente com a água que é absorvido pelas raízes e os raios solares, né, provenientes então do sol, agem formando uma reação química aqui, né, chamada de fotossíntese, produzindo o quê? Produzindo glicose, né, que é o alimento das plantas, e liberando gás oxigênio para a atmosfera, certo? É aquela velha formulazinha da fotossíntese que eu já tinha passado para vocês. Bom, e como que esse gás, né, o gás carbônico, o gás oxigênio, perdão, ele é produzido pela fotossíntese e como que ele é consumido, né? Como que a gente consome esse gás oxigênio? Através da respiração. Então, respirando, nós estamos consumindo o gás oxigênio. E aí a gente consome esse gás oxigênio e transforma ele em quê? Transforma em energia para o nosso corpo e gás carbônico que vai ser liberado para a atmosfera, tá? Que depois esse gás carbônico volta para as plantas para fazer a fotossíntese e liberar mais oxigênio, certo? Só que, mais um detalhe, a respiração não é a única forma de consumir esse gás oxigênio. O gás oxigênio também é consumido nos processos de queima, de combustão, tá? Então vocês sabem muito bem que o oxigênio, né, ele serve como um alimento da chama para manter um fogo aceso, tá? Então nós precisamos de oxigênio para manter um foguinho ali. É aquela velha experiência da vela. Você deixa uma vela acesa em cima da mesa e depois você coloca um copo por cima cobrindo essa vela, tá? No momento em que o oxigênio, né, dentro daquele copo for totalmente consumido pela chama, não tem mais entrada de gás oxigênio. E aí a chama se apaga, tá? Porque ela não tem mais esse combustível aí para alimentar a chama. Tudo bem? É por isso que vocês também abanam a brasa de uma churrasqueira, né, para alimentar ela com mais oxigênio, né, para o fogo reacender. Bom, então é isso aí, tá? Ele é consumido através da respiração e combustão e produzido através da fotossíntese. Aqui na figura, então, está mostrando isso, ó. Oxigênio, né, sendo liberado na atmosfera pelas plantas, tá? A respiração entra oxigênio nele e depois sai gás carbônico, que volta para a atmosfera e volta para a fotossíntese. Seguindo, então. Ciclo do gás carbônico. O ciclo do gás carbônico é difícil a gente tentar explicar esse ciclo sem envolver o ciclo do gás oxigênio, porque os dois estão intimamente relacionados, né? Como que o oxigênio ele era produzido por fotossíntese e como que ele era consumido através de respiração e combustão. Nesse caso, o ciclo do gás carbônico ele acaba sendo o oposto. Como que ele é então produzido? Através da respiração e o processo de combustão, tá? Além de um outro processo que eu coloquei agora aqui para vocês, o processo de decomposição, tá? Para fazer a decomposição, né, os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica e liberam gases que voltam para a atmosfera, tá? Então ele é produzido através de respiração, combustão e decomposição. E como que ele é produzido, tá? Eu falei errado. Ele é produzido, né, através da respiração celular, né, que a gente solta o CO2, pela decomposição e pelo processo de combustão. E ele é consumido através do processo de fotossíntese, tá? Nós absorvemos o gás carbônico, nós não, as plantas, né, absorvem o gás carbônico para fazer a fotossíntese e liberar o gás oxigênio de volta, tá? Então, ele acaba sendo, né, o oposto aí do oxigênio, né? O oposto talvez não seria a palavra, né? É mais o complementar, tá? E ele é o responsável, né? A molécula de gás carbônico, ela tem carbono e oxigênio. E esse carbono da composição, né, desse gás, ele serve para fornecer também o carbono para a formação da matéria orgânica, tá? Então, ele é fonte de carbono para a formação da matéria orgânica, certo? E, então, portanto, é a base da cadeia alimentar também. Bom, seguindo então em frente. Aqui, então, perdão, antes de seguir para o próximo ciclo, só mostrar para vocês
né, a figura aqui ao lado, representando todo esse ciclo, tá? O gás carbônico sendo absorvido pelas folhas das plantas, realizando a fotossíntese aqui, tá? Então ele está consumindo esse gás carbônico e aí ele libera o oxigênio para a atmosfera, tá? Aqui, ó, como que o gás carbônico está sendo produzido. Então, os animais, eles estão respirando, né? Então, entra oxigênio e sai gás carbônico deles. Então, ó, tá produzindo gás carbônico, tá? Tá eliminando pela respiração. Aqui, ó, representando a combustão, tá? Então, o que acontece? O oxigênio, ele alimenta, né, as máquinas aqui, né, a combustão. E aí ele libera, né, para a atmosfera gás carbônico, assim também como o CO2, gás carbônico, que é emitido do escapamento dos carros, tá, por queima de combustíveis, tudo bem? Então, esse processo aqui está ilustrando para a gente a produção e o consumo do CO2. Continuando. O ciclo agora do nitrogênio, tá? O ciclo do nitrogênio é o gás que eu falei para vocês que é o mais abundante na atmosfera e que nós seres humanos não conseguimos absorver ele direto pela respiração. Fala, então o nitrogênio ele entra no nosso corpo quando a gente respira e sai? Sim, tá? E se ele é tão importante que você falou que era importante, para que ele vai servir e como que ele vai parar então no nosso corpo? Ele é importantíssimo, por quê? Porque o nitrogênio ele vai ser utilizado para produzir as proteínas, tá? Então as proteínas elas vão ser produzidas a partir desse nitrogênio da atmosfera. E o nosso corpo, né, se a gente pegar só a parte sólida do nosso corpo, tira os 70% que é da água, fica com os 30% que é sólido, desses 30% sólido, 80% disso aí ele é formado por proteínas, tá? Então, olha só a importância desse nitrogênio para nós. E aí o que acontece? Como que ele vai parar, né, esse nitrogênio em nós? Então, esse nitrogênio da atmosfera, ele é absorvido diretamente dessa forma pela raiz das plantas, tá? Então, na raiz das plantas, principalmente de plantas chamadas de leguminosas, tem uma interação simbiótica, né? É uma relação de mutualismo entre fungos e a raiz da planta, tá? E esses fungos, né, essas fungos e bactérias, né, com as raízes das plantas, eles formam uma relação chamada de micorrizas. E essas micorrizas, elas conseguem absorver esse nitrogênio da atmosfera. Eles absorvem o nitrogênio e através de uma reação química, né, elas começam a produzir compostos nitrogenados, né, como amônia, nitritos e nitratos. Então, esse processo de transformação de nitrogênio atmosférico em nitritos e nitratos, agora as plantas utilizam esses, né, produtos para se sintetizar os aminoácidos. Aminoácidos que serão a base da produção de proteínas. Tudo bem? Então, ó, do nitrogênio atmosférico, as micorrizas das plantas ali, né, absorvem esse gás, transformam eles em amônia, nitritos e nitratos, e essas plantas utilizam para a produção de aminoácidos. Beleza? Então agora as plantas já têm aminoácidos, portanto proteínas no corpinho delas lá, né, nos seres vivos. Como que das plantas vai parar para os outros seres vivos? Através da alimentação, tá? Da cadeia alimentar. Então, os herbívoros indo lá e comendo, né, essa vegetação, eles transferem para eles as proteínas. Tá? Os carnívoros indo lá e comendo os herbívoros transferem para eles as proteínas. Então, a transferência de proteínas de, né, um nível para o outro, ele se dá por meio da alimentação, ok? E eles surgiram através, então, desse processo de fixação do nitrogênio atmosférico pelas micorrizas. E aí, como que volta, não é o ciclo, como que ele volta? Ele volta através da decomposição, tá? Tanto vegetais quanto animais, eles vão morrer, né? Vão entrar em decomposição através da ação de decompositores. E aí, eles decompõem a matéria orgânica em inorgânica, liberando gás nitrogênio para a atmosfera de novo, voltando todo o ciclo. Ok?
Então, esse processo aí é o ciclo do nitrogênio, importantíssimo para nós, seres humanos. Galerinha, dois efeitos, então, né, dos gases na nossa atmosfera, tá? O primeiro efeito é o efeito estufa. O efeito estufa, eu vou ler aqui, ó, né, o que eu escrevi para vocês, só para, né, não ter erro de interpretação. É um processo natural do nosso planeta, mantendo uma maior temperatura na superfície, proporcionando a manutenção dos seres vivos. Aí eu coloquei natural? Sim, tá? É um processo natural. Por quê? Porque a concentração de gás na atmosfera, ele causa esse efeito estufa. Ele é um processo que ocorre naturalmente, tá? Olha só a importância do efeito estufa. Quando, né, vocês viram essas aulas comigo sobre, né, o planeta, eu falei para vocês que a temperatura do planeta ele gira na casa dos 14 graus Celsius, 14, 15, tá? Então, se a gente fizer a média, né, da temperatura do planeta, desde as regiões mais frias polares quanto as mais quentes equatoriais, a média daria em torno dos seus 14, 15 graus, tá? Essa temperatura é uma temperatura agradável para os seres vivos para que eles possam se desenvolver, tá? Só que, se não fosse pelo efeito estufa, essa temperatura ela poderia cair, né, até 30 graus. Então, de 15 graus, né, positivo, sem o efeito estufa, nós teríamos uma média de 15 graus negativo. Tá? E aí, com 15 graus negativo, são raros os seres vivos que conseguem sobreviver a temperaturas tão baixas assim. Tá? Então, para a manutenção da nossa vida, né, da vida de todos aqui, né, no planeta Terra, é necessário o efeito estufa. Ah, professor do céu, eu vejo na TV o pessoal falando tanto sobre efeito estufa, que é prejudicial, que não sei o que, blá blá blá. Sim, eu não disse, não estou negando isso, tá? Por quê? O que está acontecendo atualmente? Atualmente, esse efeito estufa, ele está sendo demasiado, além da conta, tá? E esse excesso do efeito estufa é ele que está sendo causado pelo homem, tá? Pelo ser humano. E o efeito estufa em excesso, ele vai causar um acúmulo de poluentes nas camadas mais baixas aqui da atmosfera, onde nós estamos, e vai causar uma intensificação desse efeito do calor, causando o aquecimento global, tá? Então, ó, só para a gente resumir esse processo. O efeito estufa, ele é um processo natural? Sim. Ele é benéfico? Sim. Só que em condições naturais. Pela ação do homem, pelo excesso de poluição produzida de gases tóxicos na atmosfera, esse efeito estufa está aumentando demais. E o excesso desse efeito estufa leva ao acúmulo de gases poluentes e, principalmente, aquecimento global. Ah, vai ser uma temperatura mais quentinha, mais agradável, eu adoro calor. Não, gente, tá? Esqueçam isso. Eu não tá falando para você porque vai ficar mais quentinho para você, vai ficar quente no planeta inteiro. E isso leva a uma alteração climática global, tá? Leva a derretimento de calotas polares, erguimento do nível do mar, regiões onde choviam antes não chovem mais, onde não chovem, chovem muito, alterações nesse nível de chuva, tá? Esses constantes alagamentos que acontecem, né, em cidades, chuvas em excesso, frio em excesso, todas essas mudanças climáticas aí estão destruindo o nosso planeta. E isso sim é responsabilidade nossa, tá? E tudo isso é resultado desse efeito estufa em excesso que nós, seres humanos, estamos causando aqui no nosso planeta. Beleza? Seguindo então, para não ficar só nele, o próximo efeito de um outro gás é a camada de ozônio. Tá? Antes, vamos falar da camada de ozônio, para depois falar do buraco nela. A camada de ozônio ela é uma camada, né, formada por gás ozônio. Né? Gás ozônio, para quem não sabe, é formado por 3 átomos de oxigênio, O3. E esse ozônio, tá, ele impede a entrada de excesso de radiação ultravioleta. Mas passa, é excesso, então passa alguma coisa? Passa, né? O raio ultravioleta, ele é super necessário para nós, para a manutenção da vida no planeta, tá? Ele é necessário para se fazer fotossíntese, ele é necessário para os seres humanos, tá?
para a produção de alimento. Ele é necessário até para nós, né? Esse raio ultravioleta ele serve também para ativar a vitamina D, né? Para fortalecimento de ossos, enfim, tá? Tem uma infinidade de utilização desses raios, de benefícios desses raios ultravioletas. Só que o raio ultravioleta também ele tem que ser numa quantidade adequada, tá? Ele não pode ter excesso. Por quê? Porque o excesso de raios ultravioletas, eles penetram no núcleo das nossas células, causando uma alteração no código genético, levando então ao surgimento de mutações. E essa mutação, ela pode atingir principalmente as células que estão mais expostas, que são as células da nossa pele, causando o surgimento de tumores. Então, o câncer, o aumento, né, da quantidade de câncer de pele está intimamente relacionada ao aumento da incidência de raios ultravioletas, tá? E por que está aumentando a quantidade de raios ultravioletas que vêm aqui para o nosso planeta? Porque a camada de ozônio, que serve como um guarda-chuva para isso, né, uma proteção, um filtro, ela está diminuindo, ela está surgindo buracos nela, tá? E o que causa esses buracos na camada de ozônio? São gases poluentes. Então, vários gases poluentes estão acumulando, né, nessa camada de ozônio e eles fazem o quê? Eles retiram um oxigênio do ozônio, né? Ele não era O3, ele vira O2. Quando ele vira O2, esse oxigênio ele é mais denso, ele desce para a camada da troposfera e deixa um espaço vazio na camada de ozônio. E aí começa a aumentar esse buraco aí, tá? Um gás bem conhecido que faz esse efeito, né, de causar buracos na camada de ozônio, é o gás CFC, que é o gás clorofluorcarboneto, ou gás clorofluorcarbono. Esse gás aí, né, ele era amplamente utilizado alguns anos atrás na fabricação de sprays aerosol, né, de fazer aquele gás que refrigera, né, as geladeiras, tá? Então, esses gases aí, o cloro, né, desse gás, ele retira esse oxigênio da camada de ozônio, transformando ele em oxigênio, né, gás oxigênio, que desce e deixa o buraco lá. Tudo bem? É lógico que existem outros gases aí, o monóxido de carbono também é capaz de fazer isso, né? Bom, então, entenderam, né? Esse processo, essa camada de ozônio, ela tem uma renovação, né? Então, assim, os buracos, né, eles não são totalmente fixos, né? Eles estão aumentando, quer dizer, né? Só que eles também podem diminuir com a renovação do ozônio, tá? O ozônio ele pode ser renovado, só que a taxa de renovação do ozônio ele está sendo bem menor do que a quantidade de destruição da camada de ozônio. Por isso que os buracos estão cada vez mais aumentando. E nós temos que frear isso, né, o mais rápido possível. Só por uma questão de curiosidade também, os buracos na camada de ozônio eles acabam se concentrando mais nas regiões polares, tá? Justamente por conta de uma dificuldade do fluxo de ar nessas camadas polares. Tá? A gente já vai ver isso quando a gente falar de convecção. Belezinha? Então é isso aqui, é o buraco na camada de ozônio. Também responsabilidade nossa de seres humanos, que está aumentando graças às nossas atividades aí poluentes. Vamos lá, caminhando então para a parte final da aula, senão a gente não acaba nunca. Galerinha, a gente sabe que o ar presente na atmosfera, né, que é a própria atmosfera, ela exerce uma pressão, né, sobre todos os corpos presentes aqui na superfície. Então, nós estamos sujeitos a uma pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica ela é maior quanto maior é a coluna de ar sobre, né, nós. Então, se a gente está num local mais baixo, né, como por exemplo lá no nível do mar, na praia, né, a 0 metros, aqui está em Santos, olha o tamanho da coluna de ar que fica sobre a pessoa, né, sobre nós ali. E se a gente vai para um local mais alto, como por exemplo a cidade de São Paulo, que está a 860 metros de altitude, a coluna de ar ela é um pouquinho menor. Ou seja, onde a pressão do ar ela é maior? Na região mais baixa, né, na região litorânea. Por quê? Porque a coluna de ar sobre ela é maior, portanto mais pressão. Coluna de ar menor em locais mais altos, menor pressão. Tá bom? Bom, coloquei aqui também para mostrar para vocês, né? Uma outra foto em Santos, nível do mar, em São Paulo,
Aqui está 750 e aqui está 860. É aproximado, né? Certo? Bom, essa pressão atmosférica, ela foi aferida, né? Ela foi, né, medida através de um aparelho chamado de barômetro. E quem inventou esse aparelho foi um cara chamado de Evangelista Torricelli, tá? O Torricelli inventou um sistema que ele conseguiria medir a pressão atmosférica em um local ou no outro, tá? Aí, por curiosidade também para vocês, só para mostrar que a água ela ferve a 100 graus Celsius, não é? Depende. Depende o quê? Depende da pressão. Por que depende da pressão? Porque em locais onde a pressão ela é muito alta, tá? Muita pressão, a água ela ferve a uma temperatura também mais alta, tá? Então a gente aumenta o ponto de ebulição. Em locais onde a pressão é menor, nós diminuímos a temperatura de ebulição, então a água ferve mais rápido, tá? Então, lá no nível do mar, lá em Santos, a água ferveria a 100 graus Celsius. Lá em São Paulo, vamos falar em um local mais alto, né? Lá em Campos do Jordão, que é mais alto. Então, a água ferveria a uma temperatura um pouco menor, né? Não é 20 graus ferve, não. É um pouquinho menor do que 100 graus, talvez um grauzinho aí a menos, tá? Mas ferve mais rápido. Esse é o princípio aplicado em uma panela de pressão. Em uma panela de pressão, a pressão não é muito alta, né? O gás lá dentro está fazendo muita pressão na panela. Se é muito alta a pressão lá dentro, então a água, ele ferve a uma temperatura também mais alta. Ele demora mais para ferver. Então ela vai ferver quando ela tiver 120 graus Celsius. E ela demora bem mais. Mas o alimento lá dentro ele cozinha mais rápido, por que ela demora mais então? Ela demora mais para atingir a temperatura de ebulição. Só que olha a temperatura de ebulição dela, 120 graus Celsius. Quer dizer que dentro da panela de pressão, o alimento está sendo cozinhado ali, cozido, a 120 graus, tá? Ao passo que numa panela normal, ele ferveria a 100 graus. Então, se ele ferve, cozinha a uma temperatura muito mais alta, é lógico que esse alimento também cozinha muito mais rápido, tá? É assim que funciona uma panela de pressão, só para vocês terem uma ideia desse efeito da pressão, tá? Vamos então lá mostrar para vocês como que é esse aparelho. O Torricelli, então, né, o que ele fez? Ele pegou um cilindro aqui, ó, um tubo, né, de fundo cego, como se fosse um tubo de ensaio bem grandão. E ele encheu, né, até a boca com mercúrio. Aí ele pegou, tampou ali e ele virou, né, esse tubo aqui, ó, para dentro de uma bacia que também continha mercúrio, tá? Quando ele virou ali e soltou esse dedo aqui da ponta, esse mercúrio ele começou a descer. Só que ele desceu e não desceu tudo aqui, ó, para a tigela. Ele desceu e parou nesse ponto aqui. Aí ele percebeu que esse ponto, esse nível onde esse mercúrio parou aqui, ele era proporcional com a pressão atmosférica daquele local que ele estava. Por quê? Era a pressão atmosférica que estava estabilizando ele nessa altura. A pressão, ó, nessa outra figura, a pressão do ar, ele não faz peso, né, sobre esse líquido que está aqui, ó, nessa tigela. Ah, mas ele faz aqui em cima também, né, professor? Não, não faz. Por que ele não faz aqui? Porque aqui ele está tampado, ó. É um frasco tampado. Então aqui não tem a pressão atmosférica agindo. Só tem a pressão atmosférica agindo aqui, ó, nesse líquido presente na bacia. E aí, quando a força, né, da pressão atmosférica que está fazendo peso aqui, ela se equilibra, se estabiliza com o peso, né, do próprio mercúrio que estava aqui, ó, nesse cilindro, ele para, né, numa posição. Então, nessa posição que parou aqui, ó, ela mede esse ponto aqui da pressão atmosférica. Se eu levar esse sistema aqui, né, para um local onde a pressão atmosférica é diferente, vamos supor menor, tá? Eu vou exercer menos pressão do ar aqui, ó, né, sobre esse líquido aqui embaixo. Portanto, esse líquido vai descer mais, porque o peso dele é maior até ele se estabilizar. Então, quando eu levar esse sistema num local onde a pressão atmosférica é menor, esse nível aqui ele vai descer. Se eu levar num local onde a pressão atmosférica é maior, mais força ele vai apertar aqui, tá? E o líquido vai conseguir subir mais um pouquinho aqui. Então ele estabiliza num ponto mais alto, tá bom?
Então, esse sistema aqui que o Torricelli inventou, ele faz uma medição da pressão atmosférica. Medindo em centímetros aqui, ó, nessa escala, ele consegue determinar o quanto que a pressão atmosférica está num local e no outro. Tá? Ele colocou aqui uma escala em centímetros para a gente. Tá? Por isso que a gente mede a pressão em centímetros de mercúrio, que é quantos centímetros equivale nesse barômetro do Torricelli. Tá? A pressão atmosférica ao nível do mar, ela está aqui, ó, em mais ou menos 76 centímetros. Tudo bem? Então, se você fizesse essa experiência aqui com esse equipamento, ao nível do mar, essa barrinha de mercúrio ia parar a 76 centímetros aqui, ó. Daqui até aqui tem 76. Tá bom? Bom, é lógico que hoje em dia, para fazer a medição dessa pressão, não é mais esse equipamento, né? São todos equipamentos digitais. Aí, para a gente caminhar então para a última parte da aula, que é a formação de ventos. Como que forma vento na atmosfera? Através do processo chamado de corrente de convecção. Tá? O que é convecção? É quando o ar quente ele começa a ficar menos denso, e menos denso faz o quê? Ele sobe. Quando ele atinge temperaturas menores, né, em regiões mais altas, ele resfria. Quando ele resfria, as moléculas se juntam mais, fica mais denso e o gás desce. Então, o processo de convecção é o processo onde tem uma circulação, onde o mais quente sobe, porque está menos denso, e o mais frio desce, porque fica mais denso. Esse processo de circulação, ar quente subindo, ar frio descendo, cria uma corrente de ar. Tá? Isso aqui é bem ilustrado, por exemplo, no ar-condicionado. Por que o ar-condicionado nas casas, né, ficam instalado na região, na posição lá em cima, né, não fica embaixo? Porque lá em cima é ar frio, tá? Ele está produzindo ar frio. E ar frio, ele joga para baixo, tá? Porque o ar frio é mais denso, ele desce. E o ar quente que a gente não quer ficar com calor aqui, o que acontece? O ar quente ele vai ficando menos denso e vai subindo. Ele sobe, o ar-condicionado pega esse ar quente, resfria, fica mais denso, ele desce, tá? Então promove essa circulação de ar aqui. E essa circulação de ar, ela ocorre naturalmente aqui no nosso planeta, tá? O ar quente ele vai, né, subindo, ele vai se esquentando e vai subindo, aí resfria e ele desce. E essa circulação de ar quente subindo e ar frio descendo gera uma corrente de ventos, tá? Então os ventos são formados através da corrente de convecção, esses movimentos de ar que acontecem na atmosfera, tá? Tudo bem? Seguindo aqui então, os ventos eles são formados e eles podem ser classificados de acordo com a velocidade em que eles atingem. Ventos mais leves são chamados de brisas, tá? É aquele ventinho agradável que bate e refresca a gente, né? Aquele ventinho gostoso que ajuda a dispersar um pouco o calor. Então são ventos com velocidade inferior a 50 km por hora. Os ventos alísios, esses ventos já são ventos um pouquinho mais fortes, que os pescadores, por exemplo, podem utilizar para num barco à vela para sair, né, navegando, tá? Então são ventos acima de 50 km por hora, tá? Até mais ou menos na faixa de 90 a 100 quando são alísios muito fortes, ventos muito fortes, tá? São os vendavais. Depois nós já temos ventos catastróficos aí, né? Que são os ventos de furacões e tornados, tá? Os dois são tipos de ciclones, são ventos circulares. Furacão, né, que ele tem uma velocidade acima de 108 km por hora, então já causa muito estrago. E a diferença de furacão para tornado é que furacão ele se forma na região oceânica. Ele pode vir para o continente, mas ele se forma no mar primeiro, tá? E os tornados, que podem ser mais fortes ainda, atingindo até 450 km por hora, devastando aí muitas cidades. E os tornados, né, ao contrário dos furacões, eles se formam no continente. O tornado pode ir para o mar, mas ele se forma no continente. Tudo bem? Então esses dois ventos aqui, tanto furacões quanto tornados, têm a capacidade então de ser ventos muito altos e destruir bastante coisa nas cidades que atingem. Agora, só para finalizar, vamos mostrar como que esse movimento de convecção então
forma para nós, né, esse vento, né, a brisa, por exemplo. Então eu falei para vocês que, né, o ar quente ele vai subir e o ar frio ele desce, tá? Ar quente sobe, ar frio desce, ar quente sobe, ar frio desce. Olha esse movimento então na figura ao lado, como ele promove uma circulação de ar. E aqui de novo, ó, ar quente subindo, ar frio descendo, ar quente subindo, ar frio descendo, tá? Esses dois eventos que estão ilustrados aqui para vocês são representantes das brisas marítima e terrestre, tá? Como que acontece a brisa marítima e terrestre? A brisa marítima é o vento que sopra então, tá? Durante o dia, e ele sopra do oceano para o continente, tá? Então ele vem da água aqui, ó, do oceano para o continente. E a brisa terrestre é o contrário, ela ocorre durante a noite e ela sopra do continente para o oceano, tá? Por que que isso acontece? Olha a explicação disso para vocês entenderem e não errarem isso. Durante o dia, tá? Quando o sol começa a surgir e esquentar a superfície aqui, o sol ele esquenta a areia bem mais rápido do que a água. Então, quem fica quente primeiro, areia ou água? Areia. Tanto que a gente queima o pé na areia ali, né, quando a gente está na praia, quando o sol está muito forte, e a gente refresca na água, tá? Então, o sol esquentando a areia fica muito quente, e ela esquenta o ar aqui embaixo. O ar ficando quente aqui então na região da areia, ele sobe. Quando ele sobe, ele resfria, né, e começa a descer. Quando esse ar frio desce aqui, ó, na região do oceano e resfria mais aqui ainda, ele forma essa corrente então soprando o ar em direção ao continente. Ah, mas está mostrando a flechinha também indo para o oceano. Não, aqui é o vento, aqui, perdão, aqui é o ar que está circulando. A gente não sente esse vento vindo para lá, tá? Ele vai lá em cima, né? Lá ele resfria e aí ele desce. E aí ele volta rente à superfície e a gente sente esse vento aqui, tá? Então a gente sente o vento vindo do oceano para o continente. Já à noite é o contrário. À noite a areia, né, ela tem uma troca de temperatura bem mais rápida, né? Então ela esquentou mais rápido, só que a areia também esfria mais rápido. Então saiu o sol, você vai no comecinho da noite lá na praia, a areia está gelada. Só que se você pisar na água do mar ali, né, você sente a água mais quentinha, meio morninha, tá? Então aqui o que acontece? A água do mar, como ela é mais quente, ela esquenta um pouquinho esse ar, tá? Esse ar sobe e vai, né, se esfriar na areia. Quando ele se esfria na areia, ele cria essa circulação, mandando o vento então em direção ao oceano, tá? Então por isso que durante a noite acontece a brisa terrestre e essa brisa ela manda o vento do continente para o mar, tá? Só para exemplificar isso aqui para vocês, é assim que os pescadores que não utilizam barco a motor, né, só utilizam barco a vela, eles se movimentam. Eles saem para pescar quando? Durante a noite. Por que durante a noite? Porque o barquinho deles, né, à noite, ele vai ser empurrado para onde? O vento não vai do continente para o mar? Então vai jogar eles em direção ao mar, tá? Aí eles vão lá para pescar. Durante o dia, o que acontece? Esse vento começa a inverter. Ele vai vindo agora, né, do mar para o continente. E aí traz ele de volta aqui para a costa, tá? Então, ele aproveita essa movimentação de brisas marítimas e terrestres para fazer o deslocamento dele sem precisar gastar combustível com um motor, por exemplo, tá? Só utilizando a vela do barco. Certo, pessoal? Então, ó, teve bastante coisa nessa aula, eu sei, tá? Coloquei aqui para vocês só para, né, essas duas figuras só para a gente encerrar nossa aula, mostrando então a importância da gente manter uma atmosfera saudável. A atmosfera saudável é o quê? Uma atmosfera sem poluição, certo? Aqui duas charges, então, mostrando para vocês justamente esse problema, tá? Os problemas que a poluição do ar pode acarretar nas nossas vidas. E é responsabilidade nossa fazer com que isso acabe, tá? Essa poluição acabe. Galerinha, espero que tenham entendido essa aula. Forte abraço para todo mundo. Espero vocês numa próxima. Até!